A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Sabemos aqui que no versículo 6 e no versículo 7 foi dito sobre o Evangelho eterno, que será pregado pelo anjo de Deus toda a terra. Não adore a besta, adora a Deus, não aceite a sua marca. Este é o Evangelho eterno. Será pregado por 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso se refere ao período da grande tribulação. Agora veio o anjo e disse: caiu a Babilônia. E esta Babilônia, aquela cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia, Roma, a cidade capital do Império Romano. Babilônia, Roma, está assentada sobre 7 montes geograficamente. O Senhor citou que essa cidade é a única cidade que ela está sobre 7 montes. Roma foi o lugar onde começou a religião católica. Deus não fez igreja católica. Deus fez a igreja. Quando Cristo ressuscitou, ele, como o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, entrou nos que creram, esses se tornaram a igreja, o corpo de Cristo. E o que fez Roma, o Império Romano, a capital? Pegava esses cristãos que não negavam a fé em Jesus e colocavam para os leões comerem nas arenas como um espetáculo, como um circo. E isso por quase 300 anos aconteceu isso, lá nessa cidade, Roma, a grande Babilônia. E aí o imperador romano viu que quanto mais cristãos eram mortos, mais se multiplicavam. Ele resolveu fazer uma igreja para ele, para o governo, para o Estado. E na verdade ele fez uma religião do Estado, do governo, e pegou as coisas do ensinamento da Bíblia e dos ensinamentos pagãos e misturou tudo e fez uma religião e colocou o nome nesta religião de igreja, a igreja do Estado, do governo. Como é que é o nome? Do governo. Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha coisas dos apóstolos no meio? Tinha coisa da igreja primitiva no meio? Tinha o Estado? Tinha. Roma, capital do Império Romano. Esta foi a primeira prostituição espiritual dos cristãos falsos. Porque quem aderisse a essa religião com o nome de igreja não precisava pagar imposto, ganhava presente do governo, era comprado por propina. E muitas pessoas, por já não aguentarem mais a tribulação, o sofrimento de perseguição de Roma, aderiram a esse sistema. E aí foi incluído coisas da Bíblia, da igreja, do ensinamento dos apóstolos. Também foi incluído lá o ensinamento de Nicolau, a hierarquia. Aqui tem um padre, aqui tem um bispo, um arcebispo, e vai indo, estado, cidade, região, país, mundo, papa. Esse é o ensinamento de Nicolau. E também os ensinamentos de Balaão. Foi introduzido no meio do povo de Deus, que se contaminou com a religião do Estado de Roma, e foi instituído a troca. Agora nós não somos mais a igreja de Cristo. Nós somos a Igreja Católica Apostólica de Roma, entendeu? Isso é um adultério espiritual, trocou de marido. E o que foi introduzido, que é mostrado aqui na Bíblia, que é lá na igreja em Tiatira, que foi esse período já, chegando no ano 300, foi introduzido junto com as coisas da igreja, dos apóstolos, do governo, do sistema de hierarquia papal, foi introduzido a idolatria. Foram colocadas imagens e ídolos de escultura como divindade. É a pior abominação que uma pessoa pode fazer na presença de Deus.
Em vez de adorar a Deus, vai adorar o barro, o papel, a pedra, o ouro, a prata, seja lá o que for. Foi Deus que criou esses materiais. Eles não são deuses, são coisas que nem vida tem. E outros ainda adoram árvores, adoram homens, pessoas. É idolatria. Tudo que nós trocarmos no lugar de Deus é um ídolo. Um ator, um cantor. Ainda é falado na televisão, o ídolo. Aí, tá vendo? Já está falando explicitamente para você. Idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, quando a pessoa reverencia algo, além daquilo que ela deve ser respeitada como uma pessoa normal. Idolatria. O que aconteceu com essa cidade? Ela se tornou a matriz, a capital da religião católica. E lá, no decorrer da história, esse ensinamento romano era forçado, aonde eles iam expandindo o seu império na face da terra, as pessoas seriam ensinadas nesse sistema, cheio de fermento das coisas que não tem na Bíblia, junto com as coisas da Bíblia. E ela se tornou uma religião mundial, onde mais tem adeptos na face da terra do cristianismo, quem crê em Cristo, porque ela crê em Cristo. Se tornou a religião mais forte. E se colocava um dinheiro lá na caixinha de oferta para a alma do parente da outra pessoa sair do purgatório. Não existe purgatório na Bíblia, existe inferno mesmo. Qual é a religião que mais fez patrimônio? Hoje, os evangélicos são condenados por fazerem manipulação econômica, e é verdade, faz mesmo. Mas quem foi o primeiro que fez e ficou riquíssimo? Essa religião. Eu nunca fui, mas a gente vê na televisão. E lá tem catedrais de ouro. Ouro puro. Terras. Todos os países. As praças das cidades foram doadas pelo governo local para essa religião. Quase todas as cidades, a praça central é da religião católica. É das dioceses. E o povo acha que não, que aquela praça é pública. Não, não é pública. É privada. O que é isso aí? Ela se tornou um império. Se tornou uma grande Babilônia. E a prostituta aqui é no aspecto espiritual. Não sou igreja de Cristo, eu sou da igreja católica. Esta é a prostituição, trocou de marido. Em vez de ter Deus e Cristo como marido, agora pegou o Estado, o governo como seu marido, por meio da religião, com o nome de igreja. Aí o Senhor chama ela do quê? De Grande Babilônia. O que vai acontecer com ela? Caiu. Babilônia. Aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Os governantes do mundo, a maioria, vão aonde na hora da política? Lá, para aparecer na televisão, que ele foi pedir a bênção do líder daquela religião, do Papa. E isso influencia todos os adeptos, os membros dessa religião a votarem nele. Prostituição. Essa prostituição aqui, ela é espiritual porque trocou de marido, não é a igreja de Cristo, é a igreja do Estado de Roma. E outra prostituição, pior do que essa, trocou Deus por ídolos, por estátuas. Isso é um pecado abominável na Bíblia. Não existe um pecado pior do que esse na Bíblia. Nem o homicídio, nada, se compara à idolatria na Bíblia, se você lê a Bíblia. Hoje de manhã assisti um pequeno vídeo do Padre Fábio, ele dizendo sobre a idolatria. Ele dizendo que as pessoas lá praticam a idolatria porque não leem a Bíblia. E encorajando os fiéis da Igreja Católica, da religião católica, a ler a Bíblia. E o Senhor fala também, examina a Bíblia. Hoje as pessoas falam essas coisas para que você troque de religião. Você saia da católica e vá para o evangélico, certo? E nos evangélicos, que você saia dessa evangélica e vá para outra. Deus não quer nada disso aí. O Senhor falou que é para sair e não ser nenhuma religião. Simplesmente você ganhar a visão da igreja, do corpo de Cristo e viver como tal. Não importa se você está ou não em algum sistema religioso, seja católico, evangélico ou nada.
O que importa é se você tem a vida de Deus dentro de você. Se você já chamou Ele para morar em você, você não faz parte da igreja católica, nem batista, nem metodista, não. Você faz parte da igreja de Cristo. Ponto final. Você é o povo de Deus. Agora nós, como igreja, é que temos que saber qual é a nossa condição. Se nós estamos puros, como virgens, esperando esse único marido, ou se nós vivemos uma prostituição espiritual. Além de sermos a igreja de Cristo, também somos a igreja tal. Isso é uma prostituição espiritual. E essa cidade, essa capital do estado de Roma, da religião católica, ensinou isso para toda a terra. Deu de beber esse vinho da ira de Deus, com respeito à fornicação espiritual e idolatria para todas as nações. E vai receber o cálice da ira de Deus. O governador mundial que vai surgir vai fazer igual aos outros presidentes. Ele vai lá falar com o Papa, para o Papa abençoar ele, para o Papa fazer um agrado lá com o Papa, para que todos os seguidores dessa religião apoiem ele, quando ele foi escolhido lá da Europa como líder mundial. Ele vai fazer a sua campanha política, e ele vai ganhar a campanha política, e influenciado pelos adeptos, principalmente desta religião. Então, o Senhor fala na palavra que a besta vai montar nesta mulher, que a cidade é comparada a uma mulher, e vai usar ela para se eleger. Mas, quando ele se levantar do caixão, Deus vai usar o mesmo corpo que está com outro espírito dentro, que é o anticristo. Ele vai ser usado por Deus para destruir a Babilônia, a cidade de Roma e todas as outras coisas. E por fim, Deus mesmo vai julgar Roma. O Senhor fala que um grande meteoro vai cair sobre essa cidade e Deus vai destruir, nunca mais ela vai existir. Mas o governador mundial, ele vai exigir adoração para si. Lá no templo em Jerusalém, ele vai fazer uma imagem dele e vai profanar o templo, que é o templo de Salomão que vai surgir. Mas o império católico será destruído pelo anticristo. É assim que está escrito aqui na palavra de Deus em Apocalipse. Não vai sobrar nada. E não será só ela. Por quê? Da onde surgiu os evangélicos? Os evangélicos surgiu por meio da leitura da Bíblia, que a maioria eram católicos, por meio da reforma. O padre Fábio não fala que os católicos não leem a Bíblia? E que os evangélicos leem a Bíblia? Por que Lutero saiu lá da religião católica? Porque ele leu a Bíblia. E ele viu que um dia ele vai estar diante de Deus e que ele não podia ensinar errado a Bíblia. Ele viu lá que a salvação não era comprada por dinheiro para enriquecer a religião católica. Que a salvação era pela fé. E várias outras coisas ele viu de verdade e pregou lá na catedral onde ele era o padre. Foi expulso. O Papa quis matar ele. Destas verdades que ele viu, surgiu outra religião com o nome de igreja, Igreja Luterana. Mas graças a Deus que aí a Bíblia foi divulgada no mundo, porque junto com ele veio Gutenberg, que inventou o papel e a tinta. E a Bíblia começou a ser traduzida e impressa para todas as nações. E as pessoas leem a Bíblia e conhecem a verdade. Leem a Bíblia e conhecem Deus. Leem a Bíblia e sabem o que é pecado e o que não é. O que é abominação e o que não é. Só que, infelizmente, com todas as verdades que os amados irmãos evangélicos viram, surgiram outras religiões. Um viu o batismo, o batista, outro o Espírito Santo, pentecostal, outra administração, presbiteriana, enfim. Todas as verdades que tem na Bíblia. Mas com aquela prática das verdades, surgiram novas religiões com aquelas verdades. E como é que se dá o nome nas religiões? Igrejas. Isso não existe na Bíblia. Isto é a prostituição que está aqui. Então quem se prostituiu não foi só a Roma, mas todo mundo que saiu de lá também se prostituiu. Por isso que aqui é mostrado em Apocalipse, que ela é a mãe e tem as filhas. E o Senhor não quer que você troque de filha. Não. Tanto que é um ensinamento católico que diz que os evangélicos são primos deles, porque saíram de lá.
Deve ter algum fundo de verdade, né, com respeito ao sistema religioso. Agora, com respeito à verdade da igreja, não. Não existe igreja católica. Onde você lê na Bíblia isso? Igreja Batista, Deus é amor, não tem. Assembleia de Deus, não tem. O que tem na Bíblia? A igreja, uma só. Quem é? Todos nós. Ah, mas eu me reúno nessa religião que você está falando. Se você tem a vida de Deus, você faz parte da igreja. Deus só gostaria que você não estivesse pertencendo a nenhuma religião. Que você fosse noiva só dele, e não noiva dele e do sistema religioso que você aderiu. Essa é a verdade que está na Bíblia. Quando cair a mãe, vai cair as filhas, todas. Porque o anticristo vai perseguir tudo e qualquer coisa de adoração na face da terra. Qualquer coisa, a invocação dos espíritas, candomblé, tudo que você imaginar ligado à fé, seja certo ou errado, cada um julgue como quiser, será perseguido pelo anticristo. A única pessoa que pode ser reverenciada, adorada, é ele. E ninguém compra, ninguém vende sem a marca dele. E quando ele se levantar do seu velório, vai começar o julgamento de Deus, o 7º selo, que são 7 trombetas. A 7ª trombeta, que é 7 taças, vai se cumprir durante esse período de 1260 dias. E Deus vai julgar o sistema religioso, que ensinou o povo de Deus a trocar ele, que é o nosso marido, pela religião, colocando outro nome que não era o de Cristo, e todas as coisas que foram infiltradas dentro, prostituição, idolatria, todas essas coisas, vai ser julgado por Deus. Quem vai ser usado? O próprio inimigo de Deus, o anticristo. Então hoje as pessoas vão nos templos, nas missas, nos cultos, durante a grande tribulação acabou. Porque ela será destruída. Caiu a grande Babilônia. Ela, a mãe, as filhas, tudo isso vai acabar. Então nós estamos chegando pertinho dessa situação. Quando vai começar o governo dos 7 anos finais do governador mundial? Com o surgimento do templo e o sacrifício de animais lá no templo. E cadê o templo? Não está pronto, mas ele vai ser reconstruído. Esse aí é o relógio. Quando o templo em Jerusalém estiver pronto e o sacrifício foi inaugurado, começou os últimos 7 anos, porque aquele que vai estar governando na Europa e toda a terra é o anticristo. É isso que a Bíblia mostra. Depois de 3 anos e meio de falsa paz, ele será ferido de ferida mortal e vai levantar do seu velório. Está no capítulo 13. Vai se declarar que ele é Deus, Cristo. Aí começou o julgamento de Deus sobre todo o sistema religioso. Vai começar com quem? Com a matriz, com a mãe. Então hoje, nós podemos ouvir a voz de Deus e sairmos. Assim como talvez você tenha conhecido Deus e a palavra de Deus no catolicismo, eu aprendi no sistema batista. Meus pais eram batistas. E lá eu criei no Senhor, lá eu aprendi a ler a Bíblia, lá eu fui batizado em nome do Senhor. Cresci lá. Continuei lendo a Bíblia. Examinais. Aí eu caí num conflito, quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade. Por que a minha igreja não está aqui na Bíblia? Por que as outras igrejas também não estão aqui na Bíblia? Por que eu me reúno aqui na Batista e o outro reúne na congregação, o outro na Assembleia? Grande conflito, porque eu fui ensinado daquela forma, mas agora eu estava olhando na palavra e estava vendo que não era bem daquela forma. Igualzinho aconteceu com Lutero. Ele começou a ler a Bíblia e ele estava vendo que a idolatria era pecado. Ele estava vendo que a salvação era pela fé, não era por grana. Mesma coisa. E aí, o que ele fez? Perguntou para Deus: o que eu faço? E Deus falou, e ele obedeceu. Mesma coisa. O dia que o Senhor mostrou para mim, eu ainda troquei de grupo, achando que estava indo para um grupo sem nome e que estava vivendo a vida de unidade do corpo de Cristo.
Não, não era. Todos os sistemas têm as pessoas boas, que procuram fazer a vontade de Deus, e tem os interessados na grana, na propina, de se enriquecerem às custas dos outros, fazendo os outros de laranjas. Eu troquei de lugar, mas continuei examinando a palavra. Já faz um bom tempo. Não pertenço a nenhuma religião, mas eu sou da igreja. Eu não tenho a minha igreja, porque ninguém tem igreja, só quem tem igreja é Cristo. Quem faz parte dessa igreja? Todos os filhos de Deus. Todos os que estão em todos os sistemas e quem não estão. E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos só dele, sigamos ele dentro de nós, no nosso espírito. Se nós fizermos isso, nós vamos ser guardados desse julgamento que Deus vai trazer para a Babilônia e as suas filhas. Senão, nós vamos sofrer o dano. E o presente que Deus quer dar para quem pagar o preço de abandonar todo e qualquer sistema e seguir só ele, é ser arrebatado antes da grande tribulação, na hora do velório do governador mundial. Essa é a minha esperança. Só Deus sabe quem serão os vencedores que vão subir. Tem alguns líderes de algumas religiões que eles até se declaram: nós somos as duas oliveiras. Eu já escutei isso. Essa heresia. Incutindo na mente dos que estão ali, ó, que aquelas duas pessoas são os que falam por Deus. Heresia. Eu já ouvi isso já. Então nós temos que saber que a palavra de Deus, ela é a verdade. Se nós andarmos nela, nós seremos vencedores. Se nós aceitarmos qualquer tipo de fermento, nós não seremos vencedores. Mesmo tendo conhecimento, ficaremos para a grande tribulação. Você está dentro de um sistema religioso? Aí você não descobriu que agora você que é a igreja, que não existe aquela igreja. Você pode falar: eu vou continuar aqui. Tem pessoas que dizem assim, não é? Nasci aqui, meu pai era daqui, minha avó, meu tataravô, meu trisavô, e eu vou morrer aqui. Pois é, você pode escolher. Isso se chama ignorância. Eles serão julgados de acordo com a sua ignorância. Mas se você tem conhecimento, você será julgado de acordo com o seu conhecimento. E hoje Deus está dando esse conhecimento para todas as pessoas na face da terra. Entenderem que nós somos a igreja de Cristo. Agora, se eu sou a igreja de Cristo e quero ser puro para Deus, eu não vou ter um outro sistema além do espiritual, que é Deus e a palavra. Porque isso é uma prostituição, estou trocando. Sou a noiva de Cristo e sou a noiva da religião. Porque é chamado de igreja, não é? Não é chamado de igreja? Igreja católica, igreja assembleia, igreja batista, metodista, quadrangular, é chamado de igreja. Tem na Bíblia? Não. Se não tem, não é. Ah, mas eu aceito, eu acredito. Então, isso é uma prostituição. Você trocou de marido. Você não é de Cristo, você é daquele sistema. E Deus quer que você seja só dele. Então, se você estiver disposto a pagar o preço de viver dessa maneira, é João 10. Eu as faço entrar, Deus que me fez conhecer o Evangelho por meio dos batistas, e as faço sair. Então, Deus não quer que você fique lá dentro. Leia João 10. E então haverá um rebanho e um pastor, e elas ouvirão a minha voz. Então, hoje, eu procuro cada dia viver debaixo desse pastor, que é Cristo, não do homem. E viver como um rebanho. Todos os que têm Deus são meus irmãos, quer eles estejam fora dos sistemas religiosos ou não. Essas questões são individual, cada um vai responder diretamente ao Senhor. Ah, eu vou morrer aqui, isso é um direito seu. Mas se você também achar que deve sair, ninguém pode prender você, você fica lá porque você quer. Então é isso que Deus quer nos iluminar com respeito à grande Babilônia que vai cair, que para Deus já caiu. Indo 2 vezes, caiu, a Babilônia, a grande. Senhor Deus, quem pode nos iluminar com respeito ao fermento da religião que o diabo introduziu no meio dos teus filhos? Só o Senhor pode tirar esse veneno de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ilumina com respeito à tua igreja, com respeito ao teu senhorio na igreja, e com respeito, Senhor, a todos os ensinamentos errados que há em todas as religiões com o nome de igreja. Nós não queremos nada com a Babilônia.
Liberta-nos hoje de todo o sistema de Babilônia. Nós queremos ser arrebatados antes da grande tribulação. Nós não queremos passar por esse julgamento, Senhor, por termos parte na Babilônia. Salva-nos, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Siga a Bíblia. Invoque Deus. Siga Deus. Não siga sistema nenhum. Não troque de sistema nenhum. Viva a vida da igreja. Comunhão com todos os filhos de Deus. Tenha só o Senhor como seu único pastor. Não coloque nenhum homem no lugar dele para ser seu líder. Meu líder é Deus. Meu guia é Deus. Meu capitão é Deus. Meu salvador é Deus. Quem é ele? É Jesus, que é Deus vestido de carne. Ele está disponível como o Espírito que dá vida, o Espírito Santo. Se você invocá-lo, Senhor Jesus, ele já entra em você. E ele, em você, é que vai te iluminar. Leia a palavra, invoca ele. Senhor, me ensina. Ele vai abrir os seus olhos do teu espírito, com certeza. Que Deus me abençoe e que ele te abençoe ricamente. Louvado seja Deus.